E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande Prêmio da Holanda 2021. Vamos dar uma passada geral no que aconteceu neste último final de semana, na volta de um grande prêmio em Zandvoort para o calendário da Fórmula 1. Para começar essa análise do Grande Prêmio da Holanda 2021, nós vamos dar uma passada geral em alguns comentários e palpites que vocês deixaram nos vídeos da semana passada. Comentário do Marcos Fagner: vou apostar na vitória do Verstappen de ponta a ponta novamente. Isso aqui mostra a qualidade do público que vem frequentando o Rock and Race. Palpite certeiro aí, Marcos. É isso aí, cara. Assim como o comentário do Diogo Gasso: se chover na Holanda, o Verstappen ganha. Agora, se não chover, aí eu acho que o vencedor será o Verstappen. Deu duas opções e acertou em cheio. É um palpite perfeito. João Vitor Menegatti: ia deixar meus palpites agora, mas prefiro ver os treinos livres primeiro para ter alguma base. Mas acredito que os pilotos mais experientes vão se dar bem em Zandvoort. Eu chuto uns 3 ou 4 safety cars. O João Vitor precisa começar a acompanhar os treinos dos safety cars também. Antônio Carlos Júnior: e para não perder a oportunidade, acho que Pierre Gasly vai para o pódio, com Max em primeiro, Pérez em segundo e Gasly em terceiro. Mas prevejo um acidente no oval, alguém vai bater lá no treino ou corrida. Ah, teve gente rodando lá no oval, sim. Lucas Barbosa: Supermax vence em Zandvoort e retoma a liderança. Pódio vai ser fechado com Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Vocês confiam pra caramba no Pérez, hein? O que mais apareceu nos palpites, nos comentários da semana passada, foi Pérez no pódio. Foi disparado o palpite que mais apareceu nos comentários. E eu já vou começar pelo Pérez aqui, para falarmos sobre o treino classificatório do Grande Prêmio da Holanda. Não pode um piloto com o melhor carro do grid, onde o seu companheiro de equipe faz a pole position sem abrir a asa móvel, ser eliminado no Q1 do treino classificatório. Na minha opinião, esse treino do Grande Prêmio da Holanda foi uma das maiores decepções que o Pérez apresentou para nós na temporada, de várias que ele já vem apresentando, considerando a vantagem que o carro da Red Bull tinha para os demais carros do grid nessa pista. E apesar de Pérez já ter conseguido até vitória em 2021 correndo pela Red Bull, o padrão do mexicano no decorrer do ano tem sido esses fracassos. A maioria das corridas dele é prejudicada porque ele não treina bem, porque ele classifica mal, ou quando classifica bem, ele comete erros e vai lá pro fundo do pelotão no decorrer da corrida. Aí ele tá sempre fazendo corrida de recuperação. Vocês podem ver, no decorrer de toda a temporada, a maior parte das corridas, o Pérez vem fazendo um monte de ultrapassagens dentro das provas, porque ele tá sempre largando lá de trás, ou porque no decorrer da corrida ele comete algum erro e vai lá para trás. E aí ele tem que ir passando todo mundo. Tá sempre se recuperando. Eu tinha uma opinião lá no início do ano e eu continuo com ela. A Red Bull compromete demais o seu trabalho, não dando a devida atenção ao segundo piloto da equipe. Dá a impressão que eles querem alguém para ocupar o espaço no cockpit. Vão perder o título de construtores esse ano e correm risco de perder o título de pilotos, se deixarem o Verstappen o resto da temporada correndo sozinho lá na frente, brigando com as duas Mercedes. Se não abrirem o olho e começarem a trabalhar melhor com o Pérez, vai sobrar também para o Verstappen. Ainda dentro do treino classificatório, vale darmos uma criticada também aqui no Vettel, que também ficou no Q1 do treino classificatório. O Norris, que pela primeira vez não classificou entre os 10 primeiros para a largada. Ah, mas o Norris foi prejudicado no Q2 por causa das bandeiras vermelhas. Eu já falei em outros vídeos do canal que os grandes prêmios onde a possibilidade de bandeiras vermelhas no decorrer do treino classificatório é alta, os pilotos que têm um bom equipamento em mãos tem que fazer volta boa no início das sessões. Se não fizer volta boa no início das sessões, o risco de ficar de fora por bandeiras vermelhas é muito alto. E o Norris acabou sofrendo desse mal no final de semana. Não fez uma volta boa no início do Q2 e no final do Q2 não teve mais treino, não teve possibilidade de recuperar o prejuízo. E quem causou esses acidentes, que praticamente anulou o último terço do Q2, foram o Russell e o Latifi da Williams. Os dois pilotos da Williams acabaram batendo no Q2. Os dois que tinham ido bem no treino classificatório da Bélgica e que terminaram em boas posições
por nem ter acontecido a corrida, acabaram não conseguindo manter o bom nível que eles tinham alcançado no Grande Prêmio anterior. E os destaques positivos desse treino classificatório ficam para a bela pole position que o Verstappen conquistou, Verstappen andando demais em Zandvoort, e eu vou citar aqui também o Lewis Hamilton, que fez uma classificação muito boa para ficar logo atrás do Verstappen, que era o possível para o que o carro da Mercedes tinha apresentado nessa pista. Hamilton fez o que podia fazer e fez bem feito. Pierre Gasly segue andando mais do que o carro, classificou para largar em quarto, e eu tô torcendo muito para que o Gasly vá para um carro competitivo no próximo ano, e de preferência que não seja a Red Bull, porque a Red Bull abriu mão de se dedicar para o desenvolvimento do Gasly dentro de um carro de ponta. Então, no meu ver, a Red Bull não merece ter esse cara de volta dentro dos seus carros do primeiro time. Destaque também aqui para as Ferraris, que acabaram classificando bem, com o Leclerc em quinto e o Sainz em sexto, bem à frente das McLarens, que é o seu rival direto na briga pelos construtores. E o grande destaque do treino classificatório fica para o Antonio Giovinazzi, que colocou a Alfa Romeo na 7ª posição no grid. Grande treino classificatório do Giovinazzi. E temos que citar aqui também a participação do Robert Kubica, substituiu o Kimi Raikkonen, que foi interditado pela Covid. O Kubica, com toda a dificuldade que a gente já sabe que ele tem, entrou no carro de última hora e conseguiu classificar na frente dos dois carros da Haas. Para ver que a fase da Haas é tão horrível que o cara que corre praticamente com um braço só e que fica meses sem pilotar um carro de Fórmula 1, entra no carro, faz um treino e larga na frente deles. Falando na corrida agora, pessoal, não foi lá aquelas coisas, na minha opinião. Mas não era de se esperar que fosse. Zandvoort é um circuito muito bacana para quem corre, mas para quem assiste não é lá essas coisas. Principalmente com esses carros enormes da atualidade. Esses carros grandes correndo dentro daquela pista estreita não rola. As ultrapassagens só acontecem quando existe muita superioridade de equipamento ou muita diferença de pneus do carro que está atrás para o carro que está na frente. Nós não tivemos grandes disputas na pista, principalmente ali na frente, que é o que mais interessa. Vocês podem ver que os 5 primeiros no grid de largada foram os 5 primeiros no final da prova. Não tiveram alterações nas 5 primeiras posições. Então dá para citar ali que nós tivemos o Pérez fazendo muitas ultrapassagens, mas porque fez uma corrida de recuperação. Saiu lá de trás com um carro muito superior e ainda assim passou mais trabalho do que se esperava. Acabou com o jogo de pneus duros que ele tinha largado para fazer uma estratégia diferente, com menos de 10 voltas, brigando por posição com o Mazepin para ver as dificuldades que é passar nessa pista. O Pérez acabou terminando na 8ª posição, teve uma recuperação, mas considerando que ele tinha o melhor carro do grid na mão, foi muito pouco. O Pérez deveria ter terminado pelo menos dentre os 5 primeiros. O Vettel também vinha escalando o pelotão, também ia se recuperando, mas o alemão conseguiu acionar a única bandeira amarela da corrida, onde muitos esperavam que teríamos várias bandeiras amarelas, inclusive eu, teríamos safety car no decorrer da prova. Só tivemos uma bandeira amarela, que foi bem breve, foi muito rápida, e foi o Vettel que ocasionou essa bandeira. Mais um final de semana ruim do alemão na Fórmula 1. Quem teve uma boa evolução no decorrer da prova foi o Fernando Alonso, largou em 9º e terminou em 6º, fez uma bela corrida, fez boas ultrapassagens ali já no final da prova, incluindo em cima do Carlos Sainz da Ferrari, e podemos citar aqui também uma bela corrida do Gasly, que terminou na 4ª posição, a mesma posição que ele largou, somente atrás do Verstappen e das duas Mercedes, correndo com o carro do time B da Red Bull, ele terminou no lugar que seria pelo menos do Sérgio Pérez. Mais uma ótima corrida do Pierre Gasly em 2021. Mas, na minha opinião, o grande destaque da corrida foi a batalha do Verstappen contra os dois carros da Mercedes, e todas as estratégias que a equipe alemã fez para tentar superar o holandês na pista. Se existia alguma possibilidade do Hamilton vencer o Verstappen nessa corrida, era na estratégia, utilizando o Bottas para puxar o holandês para trás. Mas não rolou. Tentaram tudo que foi possível, mas o Verstappen andou demais. O carro da Red Bull estava muito bom e o Verstappen teve uma pilotagem perfeita durante toda a corrida, sem destruir com os pneus, mantendo sempre uma distância segura para o Hamilton. E vale citar também a boa assessoria que a equipe deu para ele no decorrer da prova. Se houve algum momento da corrida em que a Mercedes sentiu uma certa vantagem, foi após a primeira janela de pit stop do Hamilton e do Verstappen, quando o Bottas assumiu a liderança da corrida, pois ali tinha a possibilidade do Bottas segurar o Verstappen
a ponto do Hamilton se aproveitar da situação e dar o bote para assumir a liderança. Mas a Red Bull instruiu o Verstappen a não atacar o Bottas, manter distância do Bottas por várias voltas para deixar o Bottas gastar totalmente os seus pneus. E o Verstappen fez exatamente isso. Ele deixou o Hamilton se aproximar aos poucos dele e ele ia se aproximando aos poucos do Bottas, ao invés de chegar logo e começar a brigar por posição com o Bottas, quando o Bottas ainda tinha um pouco de pneu para brigar. Quando o Verstappen enfim chega no finlandês, nem teve briga, porque o Bottas já não tinha mais pneu em cima daquele carro. O Verstappen chegou, passou e foi embora. Essa foi a grande jogada da corrida, na minha opinião. Se houve alguma ameaça da Mercedes, foi nesse momento, e foi muito bem anulada pela Red Bull e pelo Verstappen. E foi nesse momento que, na minha opinião, teve a maior trollada do final de semana, quando o engenheiro do Bottas chama ele no rádio e diz pro Bottas que essa estratégia que estavam fazendo para ele era visando a vitória. Ô Bottas, essa tua equipe aí, eu vou te contar, hein? E aí depois aquela cena inusitada no final da corrida, quando chamam o Bottas pros boxes pra botar pneu macio pra fazer as últimas 3 ou 4 voltas e mandam o cara não fazer a volta mais rápida. E eu aposto que o Bottas já tava a fim de anunciar a sua saída da Mercedes ali naquele momento mesmo, pelo rádio. Que situação, hein, Bottas? E considerando os desempenhos gerais dos pilotos no final de semana, como ficou a banda do Grande Prêmio da Holanda? Nós não tivemos lá grandes destaques no decorrer do final de semana, mas considerando os melhores desempenhos dos pilotos, nós conseguimos formar um power trio, com Pierre Gasly, Max Verstappen e Lewis Hamilton. E podemos colocar nos backing vocals também Charles Leclerc e Fernando Alonso. E quem vai ficar responsável por carregar as caixas e os instrumentos essa semana é quem foi o responsável por ocasionar a única bandeira amarela da prova. Vai lá, Vettel! Eu visto, eu calço, do meio-dia à tarde, é só o que eu penso. Na classificação do Mundial de Pilotos, nós tivemos mais uma virada agora. Max Verstappen assumiu a liderança novamente, com Lewis Hamilton na segunda posição. São 3 pontos apenas separando os dois pilotos. O Valtteri Bottas acabou passando o Lando Norris e é o novo terceiro colocado. O Norris caiu para quarto. E o Sérgio Pérez segue na quinta posição. No Mundial de Construtores, a Mercedes segue em primeiro, com a Red Bull logo atrás, e a Ferrari passou a McLaren e agora deu uma distanciada. E grande destaque para a Alpine, que assumiu a quinta posição e vai abrindo vantagem. 3 ou 4 provas atrás eu dizia que ia ser muito difícil da Alpine chegar nessa quinta posição. E os caras já chegaram e chegaram com propriedade. Na minha opinião, é a equipe que mais evoluiu do início da temporada para cá. No próximo final de semana nós temos o Grande Prêmio da Itália. E aí é pé embaixo e motor gritando no Templo da Velocidade, no circuito de Monza, onde eu acredito que as coisas vão ficar mais equilibradas ali na frente do pelotão. As disputas devem ser mais acirradas entre Red Bull e Mercedes. Mas esse assunto para outro episódio aqui do canal, que eu vou trazer mais pro final da semana, mais próximo do Grande Prêmio. E aí a gente fala sério sobre esse Grande Prêmio que deve ser um dos mais importantes da temporada. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se vocês curtiram. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.